Então, lembrar da importância de fazer, aprender, mudar essa química. Lembrando o seguinte, que quando você melhora o seu desempenho, vai mudar seu estado interior também. Então, cuidar do seu desempenho é cuidar do seu estado interno. Então, eu quero te chamar a atenção para isso. Lembre-se de aprender a mudar a sua química. Tá? É importante isso. Você desenvolver a capacidade de interromper com mais facilidade a sequência de pensamentos ou reações que levam a comportamentos indesejáveis. Então, quando você consegue mudar com a sua mente, com as imagens, os seus pensamentos, as suas reações, então você está adquirindo controle sobre a matéria. Como usar mudança de polaridade? Então você está triste, mas não é isso que te interessa. A sua química que está sendo produzida, ela está produzindo tristeza. Você tem que mudar essa química para produzir alegria. Vai mudar hormônios, vai mudar uma série de coisas importantes. Então, para isso, o que a gente precisa? O relaxamento físico, o relaxamento mental, o nível alfa, entrar na dimensão criativa. E na dimensão criativa, você lembrar o seguinte, que para mudar essa química, você precisa trabalhar em 5 etapas. Então, vamos gravar essas 5 etapas com um exemplo. Eu estou com dor. Dor está querendo me dizer que tem algo que não está funcionando bem. Tem alguma coisa errada aí. É lógico que a gente sempre recomenda procure a área médica competente, mas se estiver sofrendo, use a técnica e depois procure. Tá? O importante é você não mascarar, de repente, um funcionamento inadequado do seu corpo com meditação. Meditação é para evitar que você sofra, para você melhorar a sua qualidade de vida. Então, é importante isso. Então, vamos imaginar que seja uma dor de cabeça tipo tensão. Apareceu uma dor de cabeça, eu fiquei tenso e tal. Como é que eu mudo essa química? Então, vamos lá. Primeiro, constato a realidade. Se você quer mudar algo, se envolva com o fato. Então, eu estou com dor, tem que pensar nessa dor, como é que ela é, da onde que você acha que ela veio. Então, se envolva com a realidade da dor. Se envolveu? Já. Agora, você passa para a segunda fase. A segunda fase. Isso não me interessa. Eu não quero isso está me fazendo mal, não me interessa. Então, e você diz o que você quer. Eu quero estar alegre, sorridente, leve. Então, redescreve o que você quer no lugar disso. Então, rejeita a realidade, diz que isso está te fazendo mal e, em seguida, você diz o que você quer no lugar disso. Você está mudando a química. E eu vou contar de 1 a 5. Se você não tem muita confiança ainda, conte de 1 a 10. Eu vou contar de 1 a 5. E ao chegar no número 5, eu estarei como? Alegre, feliz, leve, sem nenhum desconforto por perto. Tá? Então, usar a sua linguagem é muito importante, porque a química é sua. Aí você começa a executar a programação. 1, 2, quando chega na metade da contagem que você estabeleceu, reforça. Quando eu chegar no número tal, eu quero estar alegre, feliz, sorridente, leve. Né? Vai checar essa situação. E por último, você abre os olhos, aquela respiração, aquele sorriso alegre, vai atrás da mudança. Olha, no momento em que você lembrar dessa parte e colocar em prática, você vai ver o quanto que você vai conseguir mudar na sua química do seu corpo. Então, isso vai te fazer muito bem. Então, num gráfico, vamos lembrar da mudança de polaridade. Situação atual.
Eu não quero, mas eu sei o que eu quero. Então, eu procuro entrar em nível, entro em nível, vou lá na minha dimensão criativa, uso 3 dedos, uso o que eu puder, me sinto na dimensão criativa e vou passar para 5 etapas. Então, a primeira etapa, partir da onde eu estou. Eu me sinto assim e eu não quero me sentir assim. A segunda etapa, você descreve bem o que você quer no lugar disso. A terceira etapa, você faz a programação. Eu vou contar de 1 a 5, quando eu chegar no número 5, tá? Aí você começa a executar a programação, na metade você reforça, e quando você disser 5, abre os olhos e vai fazer o que você tem que fazer. Então, é lógico que essa técnica, se você usar uma vez por século, vai ter dificuldade. Mas se você colocar ela em prática, tristeza, desconforto, está chateado, cansaço, você vai aprender a melhorar o seu metabolismo interno. Isso que a gente vai ver aqui agora, lembre-se da importância. Usar a imaginação, mas trabalhe com imagens. A meditação dinâmica, sem trabalhar com imagens, não é meditação dinâmica, pode ser qualquer outro tipo de meditação. Então, lembrar que a gente desenvolve a habilidade de, né, trabalhar com imagem. Eu quero reforçar aqui uma coisa que eu sempre gostei de projetar. Quando a vontade e a imaginação estão em conflito, a imaginação invariavelmente ganha essa batalha. Então, lembrar que o medo, a insegurança é produto da imaginação. Você tem que lembrar de aprender a usar quadros mentais, trabalhar com a imaginação, mas naquilo que te interessa, fugindo das dúvidas, do medo, porque senão fica complicado para você conseguir aquilo que você quer. Hoje eu vou apresentar uma novidade para vocês. É importante quando você faz um treinamento, faz com um orientador só, mas depois você vai reciclar e faz com outros, com outros. Bom, se eu contasse quantas reciclagens eu fiz na minha vida, com certeza daria mais de 50. Mas, de qualquer forma, o que eu quero te chamar a atenção que eu vou fazer alguns convites nessa parte final para que outros orientadores participem nas reuniões para que você consiga a formação mais rápida e aprenda a meditar com outras vozes. Hoje eu convidei o nosso grande radialista João Bilobran, que sempre esteve conosco na Associação Azul, nas reuniões de todos os tipos, e você vai curtir um relaxamento, interiorização da técnica com o João. Tá? Então, procure se preparar. Se o som está ruim, tire a sua imagem, que o som melhora. Tá? E olhos fechados, se organize aí e vamos iniciar a nossa meditação. Entrarei em estado meditativo, iniciando com 3 respirações profundas e soltando o ar o mais lento que eu puder. Durante as respirações, procurarei uma posição cômoda para o meu corpo, sentindo os braços e as pernas completamente livres. Agora, farei as respirações. Primeira, penso no número 3 e no meu corpo. Faço mais um passeio pelo corpo, eliminando as tensões desnecessárias, principalmente nas pálpebras e no pescoço, posicionando a cabeça na posição ideal para meditar. Agora, dedico a atenção para relaxar o meu rosto. Devo usar a imaginação para que o meu rosto, minha cabeça, fiquem completamente relaxadas.
A seguir, dedicarei atenção ao meu pescoço, externa e internamente, para relaxar ainda mais. Vou usar a imaginação para relaxar ainda mais meus ombros e as costas. Tomando uma respiração, vou dedicar atenção ao tórax e ao abdômen, externa e internamente. Assim, vou relaxar ainda mais o meu corpo. Devo lembrar-me de usar a imaginação para melhorar meu estado de saúde, dedicando mais atenção aos meus órgãos vitais, pulmões, estômago, intestinos, fígado, baço, pâncreas, rins e coração. Agora, concentro-me nos braços, antebraços e mãos. Sinto-os completamente soltos. Sinto a descontração e o relaxamento. Com uma respiração, vou concentrar-me nas pernas e, usando a imaginação, vou relaxá-las ainda mais. Agora, usando a imaginação, penso numa luz colorida que incide no alto da minha cabeça e percorre lentamente todo o meu corpo e sai pelos pés, integrando todo o meu relaxamento. Também posso imaginar uma ducha de água numa temperatura agradável que incide no alto da minha cabeça e massageia e revitaliza todas as células do meu corpo. Com uma respiração profunda e pensando no número 2, vou envolver-me com minha atividade ideal de descanso até ouvir novamente a orientação. Estou num nível de consciência interior. Este é o nível mental onde minha consciência está ampliada e posso usá-la para qualquer propósito que desejar. Para entrar no nível da minha dimensão criativa, tomo uma respiração profunda e penso no número 1. E agora, vou contar de 10 a 1 e usar ainda mais minha imaginação para envolver com a minha criação, fazendo uma revisão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Estou num nível mental mais profundo e mais saudável do que antes, a minha dimensão criativa, e posso entrar num nível mental mais profundo, simplesmente revisando minha criação. É uma sensação muito agradável estar profundamente relaxado e consciente. É um estado muito saudável. Programações gerais. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e a usá-la de maneira especial. Eu posso melhorar controladamente as habilidades que tenho. Penso nas habilidades que tenho e que quero melhorar. Eu poderei desenvolver controladamente todas as habilidades que desejar. Penso nas habilidades que desejo desenvolver. Terei maior controle mental e emocional e tenho consciência de que isto se tornará melhor a cada dia que passa. Observo o meu corpo. Todo o meu organismo estará sempre funcionando no maior equilíbrio
e com todos os órgãos em maior harmonia. Eu estou desenvolvendo meus sentidos e minhas faculdades e poderei projetar a minha inteligência em qualquer ponto ou lugar deste planeta, a qualquer dimensão do universo, dentro dos diferentes reinos: mineral, vegetal, animal e especialmente no reino do corpo e mente humana. Poderei perceber o que está acontecendo e aplicar medidas corretivas se isto for necessário e benéfico para a humanidade. Com uma respiração, posso relaxar ainda mais. Mudança de polaridade. Mudança de polaridade é uma técnica que eu posso usar para elevar o nível de motivação, despertar a atenção, eliminar o cansaço, a sonolência, a dor tipo tensão ou enxaqueca, ou ainda para desenvolver a atitude que mais me convier, modificando de maneira positiva minha postura interior. Mudança de polaridade é uma técnica a ser desenvolvida em 5 etapas. Na primeira, eu constato a realidade presente, dizendo exatamente como me sinto. Na segunda, eu rejeito esta realidade e digo como quero me sentir. Na terceira, eu proponho a mudança através de uma programação mental. Na quarta, eu executo a programação proposta fazendo uma contagem progressiva. Na quinta, eu constato a nova realidade desejada e assim será. Agora, vou pensar nas diversas situações em que eu poderia aplicar a mudança de polaridade para ter uma vida mais saudável. Sei que para resolver problemas de saúde, devo aplicar as técnicas e consultar a área médica completamente. Com uma respiração, posso relaxar ainda mais. Programações gerais. Sempre que eu funcionar nesses níveis mentais, receberei efeitos benéficos física, mental e emocionalmente. Agora, vou sair da minha meditação. Faço o meu ritual de saída da dimensão criativa. A seguir, penso no meu corpo e tomo algumas respirações profundas e soltando o ar rapidamente. E ao mesmo tempo, faço movimentos com as mãos e os pés. Se sentir vontade, massageio o meu corpo para ativar a circulação e o tato. E finalmente, uma respiração, dou uma espreguiçada e ao abrir os olhos, digo mentalmente: sinto-me muito melhor do que antes. Então, quando a pessoa quer melhorar o desempenho, tem que lembrar que o desempenho, né, depende do seu estado. Então, quando você cuida do seu estado, automaticamente você melhora o seu desempenho. Então, vamos ver o que a gente pode fazer na melhoria da qualidade do sono. A primeira coisa é o controle da insônia. A insônia é algo que incomoda todo mundo. E quando é que a insônia começa ou inicia? É quando o problema é maior que o tamanho da gente. Toda vez que a gente tem um tamanho de problema que é maior do que o que a gente poderia admitir, com certeza a gente vai ter problema de insônia.
Então, é uma coisa importante que a gente tem que olhar e aprender que nessas horas eu também preciso assumir o controle, mesmo que eu esteja vivenciando situações que sejam acima do meu tamanho, mas para que eu chegue no tamanho dessas coisas, eu preciso estar bem. Então, vamos lembrar como é que a gente programa o controle da insônia, ou seja, a gente dorme na hora que interessar. Então, eu procurei criar essa figura para ajudar cada um a ter uma imagem mais clara do que a técnica propõe. A técnica, ela propõe uma coisa importante, é fazer você se ligar, mesmo que seja uma coisa que não tenha grande importância para você, mas se você se envolver no processo, não vai sobrar tempo para outra coisa. Então, o que a técnica pede? Que você tome uma posição, que você costumeiramente dorme, e aí você imagine uma calha que sai do lado da sua cama e que você tem muitas bolas à sua disposição, você tem uma caneta, e como a gente programa sempre que a contagem regressiva ajuda a gente a aprofundar os níveis, porque quando eu estou com insônia, eu estou em beta e às vezes agitadíssimo, eu preciso acalmar isso. Então, como é que eu faço? Eu pego uma bola, imagino pegando uma bola, escrevo nela o número 100, imagino, eu faço até os movimentos, mas se você puder fazer tudo mentalmente, como se você estivesse fazendo realmente, isso vai te envolver. Então, eu imagino escrevendo o número 100, colocando na calha, aí a bola escorrega, vai cair lá numa caixa. Quando ela cai na caixa, aparece a palavra mais profundo. Aí eu escrevo 99, solto na calha, a bola rola, cai na caixa, mais profundo. Então vejam que a dinâmica é de aprofundamento de nível. Aí 98, 97. Hoje no exercício eu vou deixar você fazer um pouco sozinho. Então lembrar, veja como eu vou fazer as 3 primeiras, depois você continua fazendo algumas para desenvolver a habilidade. Ô Júlio, eu preciso chegar no número 1? Não, você precisa dormir. Então, inicie o processo, mas não se preocupe aonde você vai chegar. O que não pode é devanear no meio. Ou seja, se eu estou no 98 e aí esqueço qual é o seguinte, significa que eu estou pensando em outras coisas. Porque a técnica, ela procura te envolver numa coisa que não tem grande importância, mas vai fazer você relaxar, aprofundar o nível e dormir. Então, você tem que ficar ligado. Evitar devaneios ou esquecer a contagem regressiva. Agora, na hora que você dormir, dormiu, né? Não tem que ficar preocupado. Certa vez eu encontrei um graduado que dizia assim, mas Júlio, eu nunca consigo chegar no número 1. Que bom, né? Que bom. Então, quer dizer, a técnica é para você iniciar o processo 95, 93, 90. Cada vez que você usar a técnica, você vai chegar ao número maior cada vez. A primeira vez eu fui até o 90, na segunda vez eu vou ao 95, 97. Eu começo a técnica e já durmo. Bom, importante que você tenha segurança de que essa técnica funcione para você. Isso é autocontrole. Então, para você usar essa técnica, tem que entrar no nível na hora de dormir. E aí, use a técnica e durma. Então, essa é a parte importante. Lembrando, então, do relaxamento progressivo, atividade e descanso. Aí, aqui você usa a técnica para dormir, não vai sair, não, vai dormir. Então, esse é o propósito e é assim que deve funcionar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu acho que, no meu caso, na minha vida, eu usei mais sonhos criativos do que 3 dedos. Por quê? Porque um matemático, físico, meio astrônomo e tal, é muito racional. Então, veja bem, todas as coisas que me colocavam, eu precisava confirmar.
E eu queria confirmar sempre através de sonhos. Então, essa técnica, eu usei tanto, eu acho que eu arrumei meu patrimônio, alguns já ouviram eu contar essa história, na Bolsa de Valores, usando sonhos criativos. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que vai depender do seu interesse, mas eu quero dizer que na minha vida foi muito importante. Algumas perguntas que você poderia fazer, ou que eu poderia te fazer também, o que é que você tem feito com seus sonhos? Nada. Poxa, você tem 5 sonhos por noite, e aí está deixando, não aproveita nenhum para te ajudar no desenvolvimento da tua vida, dos teus valores. Outra pergunta também, que tal você transformar isso numa fonte de informações, de soluções criativas, para que você realmente melhore mais rápido? Então, eu quero lembrar o seguinte, que o velho Dom diz o seguinte, ó, você deve usar sonhos criativos quando você precisa de orientações futuras. Então, eu não sei o que fazer, ó, eu vou ter uma reunião, eu vou ter um encontro, eu vou fazer uma viagem, mas tudo é desconhecido. Essas orientações futuras, eu já contei no grupo e eu sempre gosto de repetir. A coisa que mais me motivou em sonhos criativos foi quando eu li a pesquisa, eu não lembro mais agora, do médico, que ele cuidava de grávidas. E aí ele fez assim, a pesquisa com 70 grávidas. Então lá ele dizia o seguinte, ó, das 70 grávidas que sonharam com parto, tiveram parto normal. Das 70 grávidas que não sonharam com o parto, tiveram problema de parto. E aí ele conclui lá, e que isso me motivou muito, os sonhos são uma forma de nos preparar para o desconhecido. Ou seja, como o nosso interior tem comunicação com o todo, então ele pode, a parte, vamos chamar, a nossa parte subjetiva, pode nos ajudar na parte racional, tá? Nos preparar, mesmo que sejam em sonhos. Então, fique ligado nisso. Quando você tem um problema e sabe o que fazer, você tem quadros mentais. Agora, quando você não sabe o que fazer, sonhos criativos, depois eu vou falar em uma outra técnica chamada copo d'água. Mas tudo bem, lembre-se que quando você não sabe o que fazer, procure programar da maneira como você vai ser orientado para resolver esses problemas que você não tem noção de como resolver. Quando você tem várias opções, essa, aquela, né? Qual delas eu vou fazer? Agora, é importante que você aprenda a fazer perguntas que não tenham mais de uma resposta. Porque se você faz... eu vou morrer? Né? Agora, eu vou morrer esse ano, o ano que vem. Né? Então, é diferente. Morrer todo mundo vai. Você está bem? Estou bem. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que às vezes você faz uma pergunta, né? E você faz uma pergunta que a resposta não é sim ou não. Então, é importante, quando você começar a treinar sonhos, de você... tem várias opções, dizer, qual dessas é a melhor? Né? Pronto, eu quero a melhor, não quero a mais ou menos, né? A melhor. Pronto. Então, é fundamental que você se lembre disso. Eu quero te chamar a atenção, como eu disse para vocês, que foi a técnica que eu mais pratiquei. Então, a gente tem um tipo de sonhos que atende às necessidades. Por exemplo, se você conversar com uma criança que fez xixi na cama,
e você for com jeitinho, ela vai te contar que ela sonhou que estava fazendo xixi em algum lugar. Aí, durante o sonho que ela está fazendo xixi, ela faz xixi na cama. Mas o subconsciente, ela tem uma necessidade, que é fazer xixi. Mas é mais importante dormir, então ela vai dormir e ter um sonho que está fazendo isso. Vai dormir com fome. Então, de repente, o organismo vai precisar pegar as reservas, mas ele não pega as reservas de uma vez. Ele provoca um sonho que você está indo em algum lugar, num restaurante, está comendo não sei o quê, e aí ele retira as reservas que tem no seu corpo. Então, tem um tipo de sonho que você vai ver que ele visa atender às necessidades do seu físico. Tá? Então, ele busca uma atividade que você já faz em beta, no sonho, para atender aquelas necessidades. Sonhos traumáticos. Esse você tem que aprender a identificar e arrumar. O sonho traumático é aquele que aquela situação te criou um trauma. Ou seja, aquilo foi maior que você. Alguém chegou e gritou com você. Você parou. Bom, tem várias situações que te paralisam. Esses são chamados traumas. Então, o subconsciente, ele trabalha a noite inteira, ou pelo menos um dos sonhos da noite, querendo resolver essa parte de traumas. Só que ele faz isso com metáfora. Se você tinha medo de uma situação, aí e você teve medo de uma situação em beta e que você superou aquilo, então ele vai fazer ter um sonho parecido com aquele que você superou, mas ele está trabalhando nos traumas. Então o cara está vindo de bicicleta e caiu, e aí não sabe mais o que fazer. Então, quando você tem um sonho que você acorda e a situação não foi concluída, você fecha os olhos, respira fundo, junta os 3 dedos e, com sua imaginação, você termina aquela situação. Caiu de bicicleta, pega a bicicleta, monta na bicicleta, sai pedalando, chega em casa em paz, tranquilo e acabou. Então, toda vez que você tem um sonho e você não terminou o sonho, significa o seguinte, tem um trauma aí. Como é que você resolve? Consertando a metáfora. Não sei como é que você vai consertar. O sonho é seu. Mas se você acordou no meio de um sonho e não terminou ele, você pode imaginar como é que você terminaria ele. E mentalmente você termina ele. Pega da onde parou e continua e termina esse sonho com sua criatividade, de forma que você se sinta bem. E observe que ele não vai voltar mais. Se você tem um sonho traumático e você consertar a metáfora, o subconsciente conserta a origem. Preste atenção nisso. Os sonhos premonitórios são aqueles que estão te preparando para o amanhã, né? Então, o sonho premonitório tem a ver com o futuro. Ele está te preparando, que nem as grávidas. Nunca teve filho. E aí sonha com o resultado da gravidez. Quer dizer, o que o organismo está fazendo? Preparando para o amanhã. Tá? Se você vai ter uma reunião, vai acontecer alguma coisa lá que você não está preparado, normalmente você tem um sonho com essa reunião antes. Observe. Né? Os sonhos proféticos são aquelas coisas do futuro que têm a ver com a humanidade. Quer dizer, são as coisas que são antecipadas para alguns que possam divulgar. Então, é importante você pensar que existe essa possibilidade de você antecipar situações que podem vir. A pergunta que normalmente quem está fazendo pela primeira vez
quer fazer e quer entender é o seguinte: quantos sonhos eu tenho por noite? Em média, 5 sonhos. Pode ser 4, pode ser 3, tá? Mas em média são 5. Ó. Você vê aqui, ó, um sonho de 5 minutos, um sonho de 10 minutos, um sonho de 15 minutos, um sonho de 30 a 60 minutos. E se você aqui não acordar, esse último sonho aqui seria bem maior, ou seja, você sonha praticamente acordado. Então, é importante você observar. Ô, Júlio, como é que eu vou saber disso? Eu já vou te dizer. Quando você começa a programar sonhos, então tem umas regras a cumprir. E uma delas é você anotar. Por que anotar? Porque, eventualmente, você que não tem habilidade ainda pode esquecer. Então, veja bem, eu peguei aqui uma coisa que a gente vai ler com um pouco de dificuldade, mas eu tive dificuldade de reproduzir isso aqui. Durante os sonhos, o que acontece durante os sonhos? Vamos ver? Então, em vigília, o que a gente está se aproximando, deitando e está acordado ainda? Então, o que acontece? Essas aqui são as ondas cerebrais que nós produzimos, né? Estado de consciência com a máxima ou plena manifestação da atividade perceptiva sensorial e motora, voluntária, ondas diferentes, de outras fases do sono. Então, aqui você tem umas ondas mais aceleradas. Acontece o seguinte: quando você começa a dormir, que são uns 5% do seu sono, né? Então, você tem essas ondas, veja, comparada com aquelas mais lentas, são as ondas alfa. A atividade muscular fica mais leve, acontecem algumas contrações musculares, ou seja, quando você está liberando a tensão, tá? Então, a frequência é mais suave. Aí acontece o seguinte: você entra num sono leve, que é mais ou menos 55% do sono. Então, a respiração e as batidas do coração diminuem. Leve diminuição da temperatura do corpo também. Então, quer dizer, na segunda fase, ô Júlio, como é que eu sei disso? Esse negócio do coração, quando você começa a tratar do coração, eles põem um aparelho que você tem que ficar 24 horas para observar como é que seu coração funciona. É legal que, no meu caso, aonde eu mais acelero o ritmo cardíaco é nos meus sonhos, tá? Então, por quê? Porque você já vai mais ou menos entender. Então, veja que as ondas vão ficando mais lentas do que era acordado. Sono profundo, normalmente o cara vai entrar em teta, ondas cerebrais lentas e sincronizadas. Tá? Então, em teta é onde normalmente a gente faz projeção. Agora, depois que você faz a projeção, aí acontece uma coisa muito interessante, ó. Sono bastante profundo com diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial, respiração rítmica, atividade muscular limitadas, ondas cerebrais lentas e sincronizadas, tá? Então, isso aqui normalmente é quando você está fazendo projeções. E aí tem aquela última fase que a medicina chama de movimento REM, quando a criança ou você adulto movimenta os olhos, né? Mesmo fechados, você tem o movimento REM. Ó, ondas cerebrais rápidas e desincronizadas. Músculos relaxam e batimento cardíaco aumenta, respiração rápida, porém são não profundas. Então, você respira mais rápido. Então, isso quando você começa a fazer movimentação dos olhos. Essa parte eu achei importante colocar para vocês pensarem e depois estudarem um pouquinho isso. Aí, tem quem está fazendo pela primeira vez e diz assim: Júlio, eu não lembro dos meus sonhos. Por que eu não lembro dos meus sonhos? Então, vamos entender isso.
tem a ver com a hora de acordar. Então, olha, os sonhos são essas partezinhas em vermelho. Tudo isso aqui faz parte do ciclo de sonho. Quando você acorda nesse azulzinho aqui para baixo, em qualquer lugar, você não vai lembrar do sonho. Então, quer dizer, eu não lembro do sonho, estou acordando no horário errado. Só isso, só isso. Uma coisa, Júlio, eu lembro, mas só que eu misturo um sonho com outro, gozado. Então é o seguinte, quando você acorda na metade de um sonho, quer dizer, você não terminou o ciclo, quando você acorda na metade de um sonho, você mistura com todos os outros. Tá? Então, isso você vai confirmar se você começar a anotar os teus sonhos. Quando eu vou lembrar dos meus sonhos, então, é o seguinte, quando você acordar normalmente. Então, quando você sair, né, do ciclo de um ciclo de sonho, sem ter o sonho, quando você acorda, a chance é de você lembrar de todos. Lembra do último, do anterior, tal. Então, por isso que eu disse que é importante você programar o horário que você vai acordar, mesmo que seja normalmente. Amanhã eu vou acordar às 7, amanhã eu vou acordar às 6 da manhã. Tá? Você vai ver que isso aqui melhora. Tá? Isso aqui melhora. Aplicações para os sonhos criativos. O que é que a gente tem? Procurar orientações futuras, né? Solucionar problemas, isso é importante para a gente. Tá? Decidir entre várias opções. Então, é isso que a gente já comentou e que a gente tem que fazer. Como é que a gente faz para aprender a controlar os sonhos criativos? Você tem a primeira fase, recordar um sonho qualquer daquela noite. Essa é a primeira fase. Quantas vezes eu tenho que repetir a primeira fase? Até que você diz assim, hoje eu vou lembrar de um sonho, você lembra. Hoje eu vou lembrar de um sonho, você lembra. Sempre que você programa, você lembra, a primeira fase está pronta. Essa noite eu quero lembrar um sonho. De manhã, não lembrei nenhum. Continua a primeira fase. Então, a primeira fase tem que continuar. Você deve entrar na segunda fase quando você, sempre que programar, lembra. Agora, dos sonhos. Esta noite eu quero recordar os meus sonhos e vou recordar meus sonhos. Daqui a pouco eu vou falar na programação. Mas quando você começa a programar que você quer lembrar dos sonhos, normalmente você acorda várias vezes à noite. O que a gente pede no início? Que você tenha uma agendinha e anote algumas palavras do sonho. Por quê? Porque se de manhã você acordar na hora errada, você não vai lembrar nada. Mesmo que você tenha acordado à noite, curtido o teu sonho, aí você dorme de novo. Aí quando você acorda de manhã, se você acordar de manhã na hora errada, não vai lembrar dos anteriores também. Então é muito comum acontecer isso. E quando você consegue lembrar dos 4, 3, 5 sonhos, está na fase de você usar para resolver os seus problemas e crescer. Então, a terceira fase é usar soluções criativas. Aqui eu quero chamar a atenção e quero que você mentalmente repita, depois no exercício você vai fazer de novo, mas racionalmente assuma que você vai gravar essas expressões. Então, lembrando que para fazer a programação, eu tenho que entrar em alfa, relaxamento físico, mental, e quando você tem uma coisa importante, fazer isso com uma certa, né? Aí está lá no nível, dimensão criativa, já fez a autoenergização, já se cuidou. Aí a primeira fase, esta noite eu quero recordar um sonho e vou recordar um sonho. Esta noite eu quero recordar um sonho e vou recordar um sonho. E sossegue. Não faça mais nada depois, tá? Já programou.
que seja a última coisa que você faz, aí agora eu vou dormir e tal, né? Sossega lá. Programar a segunda. Faz seu nível alfa. Segunda fase. Esta noite eu quero recordar meus sonhos. E vou recordar meus sonhos. Esta noite eu quero recordar meus sonhos e vou recordar meus sonhos. Tá? E lembrando da importância da caderneta, eu sonhei com isso, com isso, com isso. Então, às vezes, você vai acordar. O gozado é que se você acordar 4 vezes à noite, quando chegar de manhã, você vai estar zerado. Por quê? Porque quando você acorda num final de ciclo de sonho, você fica bem. Pode ser o primeiro ciclo, o segundo, o terceiro. Então, você vai notar que quando você acorda num final de ciclo, você está sempre ótimo. Tá? Então, a terceira fase agora. Tá? Lembrando que você que está fazendo pela primeira vez tem um tempo até lá. Né? Então, a terceira fase. Esta noite, eu quero ter um sonho que contenha informações para resolver o problema que tenho em mente. Então, quando você vai programar essa terceira fase, então você tem que ajustar aí. Eu vou comentar os últimos sonhos. Eu resolvi fazer o seguinte: como na Bolsa de Valores tem muito a ver com o dólar, eu dizia o seguinte: eu quero saber qual vai ser o valor máximo do dólar esta semana. Porque aí você faz uma operação por uma semana e você saber o valor máximo e o valor mínimo, mas eu quero saber o valor máximo que o dólar vai assumir essa semana. Que semana é tal? Descreva, né? Então, você tem que ser específico naquilo que você quer de informações. Então, esta noite eu quero ter um sonho que contém informações para resolver o problema que eu tenho em mente. Descreva o problema de forma que, quando você receber a orientação, você não tenha dúvida. Importante. Muitas vezes essa resposta vem por metáfora. Então, você recebe uma metáfora e aí você tem que procurar fazer a tradução dela. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, até explicaria por quê. Agora, você veja bem, esta noite eu quero ter um sonho que contém informações para resolver o problema que tenho em mente. Agora, olha as 3 coisas importantes. Terei tal sonho, vou recordá-lo e entendê-lo. Terei tal sonho, vou recordá-lo e entendê-lo. Isso que é importante você pensar. O que eu quero encerrar essa nossa orientação é com esse lembrete aqui. Espere sempre o melhor. Prepare-se para o pior e receba o que vier. Tá? Então, é bom você refletir um pouquinho. Espere sempre o melhor. Prepare-se para o pior e receba o que vier. Entrarei em estado de meditativo iniciando com 3 respirações profundas e soltando o ar o mais lento que eu puder. Durante as respirações, procurarei uma posição cômoda para o meu corpo, sentindo os braços e as pernas completamente livres. Devo lembrar-me que durante as meditações devo permanecer alerta. Agora farei as respirações. A primeira, a segunda, a terceira, faço mais um passeio pelo corpo, eliminando as tensões desnecessárias, principalmente nas pálpebras e no pescoço, posicionando a cabeça na posição ideal para meditar. Agora dedico atenção para relaxar meu rosto,
Devo usar a imaginação para que meu rosto e minha cabeça fiquem completamente relaxadas. A seguir, dedicarei atenção ao meu pescoço, externa e internamente, para relaxar ainda mais. Agora vou usar a imaginação para relaxar ainda mais meus ombros e as costas. Tomando uma respiração, vou dedicar atenção ao tórax e ao abdômen, externa e internamente. Assim, vou relaxar ainda mais meu corpo. Devo lembrar-me de usar a imaginação para melhorar meu estado de saúde, dedicando mais atenção aos meus órgãos vitais, pulmões, estômago, intestinos, fígado, o baço, o pâncreas, os rins, e o coração. É através da corrente sanguínea que as células do meu corpo são alimentadas. Usando a imaginação, posso relaxar ainda mais. Com uma respiração, vou concentrar-me nas pernas e, usando a imaginação, vou relaxá-las ainda mais. Vou dedicar atenção a cada parte dos membros inferiores, começando nos quadris e terminando nos dedos dos pés. Agora, usando a imaginação, penso numa luz colorida que incide no alto da minha cabeça. Percorre lentamente todo o meu corpo e sai pelos pés, integrando todo o meu relaxamento. Também posso imaginar uma ducha que cai no alto da minha cabeça e massageia todas as células do meu corpo. Agora escolho uma atividade que me sinto feliz ao fazê-la. E com uma respiração, vou envolver-me com essa atividade, vou realizá-la mentalmente, até ouvir novamente a orientação. Acompanhe a orientação. Eu estou no nível de consciência interior. Este é meu nível mental, onde minha consciência está ampliada e posso usá-la para qualquer propósito que desejar. As contagens regressivas ajudam na minha concentração e para entrar num nível mental mais profundo e saudável, vou contar de 10 a 1. Usar minha imaginação associando uma atividade que me ajuda a relaxar durante a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agora estou no nível mental mais profundo e mais saudável do que antes. E posso entrar no nível mental mais profundo simplesmente relaxando as pálpebras, ou com uma respiração profunda e soltando o ar lentamente. É uma sensação muito agradável estar profundamente relaxado e consciente.
é um estado muito saudável. Eu permanecerei sempre consciente e atento durante as meditações, para maior aproveitamento e fixação. Todo o meu organismo estará sempre funcionando no maior equilíbrio e com todos os órgãos em maior harmonia. Eu estou aprendendo a usar mais a minha mente e a usá-la de maneira especial. Agora vou contar regressivamente de 10 a 1 para envolver-me com a minha dimensão criativa. Tomo uma respiração. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sinto-me na dimensão criativa. Faço uma revisão de tudo o que criei, principalmente no conselho de sintonia. Agora vou reforçar algumas programações que são importantes para o meu desenvolvimento. Posso melhorar controladamente as habilidades que tenho. Penso nas habilidades que tenho e que quero melhorar. Poderei desenvolver controladamente todas as habilidades que eu desejar. Penso nas habilidades que desejo desenvolver. Terei maior controle mental e emocional, e tenho consciência de que isto se tornará melhor a cada dia que passa. Posso aceitar ou rejeitar qualquer coisa que ouça ou perceba em qualquer nível mental. Sou eu que estou no controle da minha mente. Eu estou desenvolvendo meus sentidos e minhas faculdades e poderei projetar minha inteligência em qualquer ponto ou lugar deste planeta, a qualquer dimensão do universo, dentro dos diferentes reinos, mineral, vegetal, animal e especialmente no reino do corpo e mente humana. Poderei perceber o que está acontecendo e aplicar medidas corretivas se isto for necessário e benéfico para a humanidade. Com uma respiração, posso relaxar ainda mais. Melhoria da qualidade do sono. Qualidade do sono é uma fórmula técnica que eu poderei usar para dormir sem uso de drogas ou para despertar normalmente numa hora que me interessar. Isto ajudará no meu desenvolvimento mental. Para acordar sem uso do despertador, quando eu já estiver em condições para dormir, entrarei em nível de meditação. No nível, eu imagino um relógio de ponteiros e mentalmente movo os ponteiros do relógio para indicar a hora na qual desejo acordar. Uma vez marcada a hora, fixo minha mente no mostrador do relógio e digo mentalmente: esta é a hora em que eu quero acordar. E esta é a hora em que eu vou acordar. Depois dessa afirmação, permaneço no nível até adormecer. Programando assim, eu acordarei na hora marcada, sentindo-me bem e com uma agradável sensação de bem-estar. E assim será. Com uma respiração, eu relaxo ainda mais. Eu também posso usar meu nível de meditação para entrar num sono fisiológico normal e natural, em qualquer tempo e lugar. Sempre que eu necessitar usar a técnica do controle do sono, entrarei no nível de meditação e farei a seguinte sequência. Na cama e na posição que costumo dormir, eu imagino como se bem ao lado da minha cama houvesse uma grande rampa em forma de calha e que tenho à minha disposição um grande número de bolas e numa das mãos uma caneta tipo pincel atômico. Apanho uma bola e, usando a imaginação, escrevo nela o número 100 e a seguir solto a bola na calha e observo o seu afastamento. Ela vai se tornando cada vez menor. Finalmente cai no fundo de um compartimento, e então brilha uma placa luminosa com as palavras
mais profundo. Cada vez que brilharem as palavras mais profundo, entrarei no nível mental mais profundo e saudável, em direção a um sono normal, natural e saudável. Apanho outra bola, escrevo nela o número 99. Solto a bola na calha e observo o seu afastamento. Ela vai se tornando cada vez menor. Cai no compartimento e brilham as palavras mais profundo. Cada vez que brilharem as palavras mais profundo, entrarei no nível mental mais profundo e saudável, em direção a um sono normal, natural e saudável. Apanho outra bola, escrevo o número 98. Solto a bola na calha e observo seu afastamento. Ela cai no compartimento e brilham as palavras mais profundo. Cada vez que brilharem as palavras mais profundo, entrarei no nível mental mais profundo e saudável, em direção a um sono normal, natural e saudável. Para praticar, continuarei soltando as bolas com os números 97, 96, 95 e assim por diante, sempre numeradas em escala regressiva, até ouvir novamente a orientação. Cada vez que eu usar a técnica de controle do sono desta maneira, durante a contagem regressiva entrarei num sono normal, natural e saudável, em qualquer tempo e lugar. E se alguém me chamar ou numa necessidade, abrirei os olhos e estarei sentindo uma agradável sensação de bem-estar. Sempre que eu dormir com a técnica de controle do sono, acordarei na hora de costume ou na hora marcada, e estarei sentindo uma agradável sensação de bem-estar, e assim será. Uma respiração, eu relaxo ainda mais. Sonhos criativos. Sonhos criativos é uma fórmula técnica que eu poderia usar para praticar a recordação de sonhos, desenvolver a visualização e também para resolver problemas. Isto ajudará no meu desenvolvimento mental. Sonhos criativos é uma técnica em 3 fases. A primeira é para praticar a recordação de um sonho. Para isso, quando eu já estiver em condições para dormir, entrarei no nível de meditação e direi mentalmente: esta noite eu quero recordar um sonho. E vou recordar um sonho. E permaneço no nível até adormecer. Programando assim, eu poderia acordar durante a noite ou pela manhã com a recordação viva de um sonho. No início, é importante anotá-los. Uma vez que a primeira fase tenha sido bem exercitada, passo então à segunda. A segunda fase é para praticar a recordação de vários sonhos. Para isto, quando eu já estiver em condições para dormir, entrarei no meu nível de meditação e direi mentalmente: esta noite eu quero recordar meus sonhos e vou recordar meus sonhos. Devo permanecer no nível até adormecer. Assim, eu poderei acordar algumas vezes durante a noite ou pela manhã com vivas recordações de alguns sonhos. É importante anotar, uma vez que a segunda fase tenha sido bem exercitada, posso iniciar a prática da terceira fase. A terceira fase é para programar a recordação de um sonho que contenha informações aplicáveis na solução de um problema. Para isto, quando eu já estiver em condições para dormir, entrarei no nível de meditação e direi mentalmente: esta noite, eu quero ter um sonho que contenha informações para resolver o problema que tenho em mente. Então, eu exponho mentalmente o problema e a sua importância para melhorar a minha qualidade de vida. E concluo:
terei tal sonho, vou recordá-lo e entendê-lo. Devo permanecer no nível até adormecer. Programando assim, eu poderia acordar durante a noite ou pela manhã com a recordação viva do sonho desejado. E assim será. Com uma respiração, eu posso relaxar ainda mais. A cada momento que passa, sob todos os aspectos, eu estou cada vez melhor. Sempre que eu funcionar nesses níveis mentais, receberei efeitos benéficos física, mental e emocionalmente. Sempre que eu ajudar a qualquer ser, vou me sentir muito melhor do que antes. Atenção na orientação. Agora vou sair da minha meditação. Começo tomando respirações profundas e soltando o ar rapidamente, e ao mesmo tempo faço movimentos com as mãos e com os pés. Se sentir vontade, massageie o meu corpo para ativar a circulação e o tato. E finalmente, com uma respiração, dou uma espreguiçada e ao abrir os olhos digo mentalmente: sinto-me muito melhor do que antes.